Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Inclusive, o Daniel é o cara que as pessoas mais me perguntam, sabe assim, e o podcast, como é que tá? E o Daniel Mastral? Essas pessoas sempre perguntam, a maioria das coisas são sempre positivas, mas tem uma dúvida, até já vou começar tirando com você, Daniel, porque eu sei que você não tem problema com nenhuma pergunta. Nenhum problema. A pergunta que as pessoas fazem, mas será que ele não é satanista ainda? E tá querendo manipular todo mundo? É ou não é, Daniel? Eu acho que não, mas... Bom, se eu fosse, eu nunca diria que sou. Exatamente. Esse é grande enigma. Pior agente secreto do mundo. Pois é, pior agente secreto do mundo, exatamente, né? Então, a grande arte do engano está justamente você promover o engano. Mas não, evidentemente, se eu fizesse um absurdo desse, eu não estaria dando frutos, né, nas pessoas. A Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelos frutos, né? E graças a Deus, as pessoas continuam sendo abençoadas, né? Meus livros, sei lá, desperta valores morais, espirituais, conteúdos e tudo mais, os vídeos, né? O Mastral veio aqui... Mas tá de preto, hein? O pessoal fala para desconfiar quem tá de preto. Mas de preto nós também. três estamos, né? Para emagrecer. Perfeito. Você veio aqui a última vez com a Vandinha, hoje você trouxe a sua, posso dizer, atual ou futura esposa? Atual esposa. Atual esposa, porque a festa já vai ser, mas o papel verdade, já tá passado. Isso, a gente vai fazer só no cartório. Fizemos no cartório, casamos no cartório, né? Como diz o poeta, né? A vida é curta para ser pequena, né? Então, assim, eu já conheço há 10 anos, né? Então, já conheci ela, conheço os filhos, tudo. Já tenho uma ligação legal com a molecada. E aí a gente acabou tendo essa oportunidade de se conhecer um pouco melhor, né? Nessa transição aí, falei, vamos tocar então, né? Mas a gente não tinha grana para festa. Aí a gente acabou ganhando a festa. Né? Indo num podcast, a gente ganhou a festa. Ao vivo. Mesmo? Ao que vivo. da hora. Que podcast que era? A gente foi na Simoni, o Fala Que Eu Retruco. Sei. Né? Acho que é o primeiro dessa linha de podcast dela, né? Fala Que Eu Retruco. Era um quadro novo, alguma coisa assim, eu fui o primeiro. E caiu bem no dia do meu aniversário, cara, dia 9 de março. Né? E era um dia assim que eu não celebrava mais, muitos anos, né? Desde 2019 eu não comemoro mais aniversário. E eu pensei, aceitei o convite por ser nessa data, falei, beleza, vou tentar, assim, eu penso em outra coisa, não fico, né, pensando groselha nesse dia, né? Nessas datas sempre dá umas recaídas. Aí até falei para ela, você não me cumprimenta nesse dia, esquece, risca do seu mapa, né? Falei com as crianças também, com a Alice, que é maior, né? Que eu já podia falar, e ela conversou com o menor. E aí, no meio do programa, ela perguntou-se, né, sobre casamento, a gente sumariou um pouquinho a nossa história. E aí ela falou, você já tem festa? Eu falei, não, festa não vai rolar. Mas, então ela falou, eu tenho patrocinador, a gente tá angariar e tal, e consegui uma festinha para vocês. Que da hora. E vai ser agora, em maio. Que maravilha. Olha aí, então seja bem-vinda, Daiane. Obrigada. Obrigado por ter vindo. Queria que você se apresentasse, porque o Daniel já é amigo do programa, já está aqui a terceira vez. E aí depois a gente então pode conhecer um pouco da história de vocês e até entender que a Vandinha, mais uma vez, certeira nas previsões. Certeira. Pois é. Bom, eu sou terapeuta, né? Terapeuta holística. Eu acho que agora que está sendo divulgado mais esse ramo de terapia, mas sempre existiu isso. É uma medicina alternativa, né? Que eu costumo falar para as pessoas entenderem melhor. A gente trata o ser humano como um indivíduo multidimensional, porque de fato o nosso corpo físico é o último nível, ou se eu posso dizer, é uma energia em forma de matéria, só que a gente não é feito só de matéria. Então, a terapia holística trata o indivíduo em várias camadas, né, multidimensionais. E uma dessas camadas diz respeito às emoções, que é normalmente onde a gente acumula sentimentos bons ou ruins, e a causa desses sentimentos ruins pode terminar numa doença ou enfim, numa desproporção psicológica. Então, quando a gente trata um paciente, trata nesse nível multidimensional. E para isso a gente usa ferramentas como cristais, aromaterapia, cromoterapia, medicina tradicional chinesa, acupuntura. Todo esse tipo de medicina trata as pessoas, não é no corpo físico, porque a gente entende que aquela doença ou algo que se apresenta no corpo da pessoa ou na mente tem uma causa. Um bebê, por exemplo, ele apresenta depois né, sei lá, febre, dor de garganta, coisas do tipo. Mas nasce saudável. É comum nascer saudável, embora tenha algumas crianças que não nascem saudáveis.
Mas o comum é que nasçam, porque tudo começa num nível mais energético, que a gente costuma falar, que as pessoas entendem esse nível como espiritual. Né? A gente é espírito, se você fala que você é espírito, todo mundo entende. Agora, se fala assim, a gente vai tratar o seu corpo energeticamente, através do nosso biocampo. As pessoas têm um pouco de dificuldade com isso. Principalmente as pessoas que fazem parte de uma religião. Porque acham que, não, imagina, isso não é de Deus. Energia, Mas, gente, isso é uma coisa que já existia, inclusive, aqui. Né? Como Tesla descobriu e até sugeriu para a humanidade, a gente nem precisaria de energia elétrica, assim, pagar a energia elétrica, que a própria Terra produz. Então, é uma coisa natural do ser humano, natural da nossa dimensão. E quando a gente trata alguém ou alguma doença, é nesse nível energético.